A ginástica holística, método Henri Fried, foi criado por volta dos anos 30 pela médica e fisioterapeuta Lili Henri Fried. Ela foi uma das pioneiras a trabalhar o corpo e a mente de forma indivisível. Esta metodologia, ela respeita essencialmente a vontade, o limite e o desejo daquele que a pratica. Ela parte do princípio que o corpo tem uma tendência ordenadora própria, capaz de alinhar, mobilizar e tonificar todas as estruturas ósseo-mioarticulares. A ginástica holística, ela promove uma autopercepção do corpo tão profunda que conduz o aluno a utilizar melhor todas as suas funções corporais. Esse exercício do autoconhecimento, ele inicia pelo nosso próprio corpo, utilizando a avaliação do nosso estado respiratório como um ponto de partida. E é exatamente isso que faz com que, através do corpo, possamos atingir o nosso psique. Nós percebemos na prática que a nossa atitude física é exatamente um espelho do nosso psique e que todo o processo de mudança ele tem que ser trazido para o consciente, para depois ser automatizado e aí sim ir para o inconsciente. E nesse momento acontece realmente a transformação. Além dessa metodologia estar embasado nas 3 áreas mais importantes da saúde, que são a prevenção, a educação e o processo terapêutico, esta metodologia está exatamente fundamentada em princípios de base e são esses princípios que as diferencia de todos os outros métodos. Nós encontramos vários métodos dentro deste, o que demonstra que a doutora Henri Fried foi uma visionária. Encontramos também ferramentas variadas que são utilizadas em situações diversas e é exatamente isso que dá ao aluno condição de evoluir, crescer e encontrar a sua melhor forma de realizar o gesto. O lúdico e as figuras de linguagem são um grande diferencial dessa metodologia e acredito que isso faça com que o indivíduo realize a sua prática de forma muito mais leve e agradável, transformando os gestos complexos em formas simples de fazê-lo e trazendo diferentes elementos que vão construir respostas neuromusculares variadas. O ritmo do movimento, ele leva sempre em consideração a respiração e ele é interrompido por pausas e são essas pausas que aumentam a nossa capacidade de olhar para dentro e com isso poder nos comparar. Nós preconizamos que o ritmo deve ser lento, para que durante a realização dos movimentos, o corpo e todas as suas estruturas corporais possam ter tempo de se adaptar e melhorar e avançar durante a realização desses movimentos. Essa comparação ela é feita do indivíduo com ele mesmo, já que nós não usamos nem espelhos e nem modelos a seguir. Usamos a propriocepção, quer dizer, a sensibilidade profunda do corpo e também a interatividade, que quer dizer que uma área trabalhada do corpo vai repercutir à distância por regiões que nem imaginamos. Toda a ação de uma parte do corpo vai ter uma repercussão sobre o todo. É isso que chamamos de globalidade. O trabalho da Henri Fried se baseia em 3 eixos: o equilíbrio, a respiração e a tonicidade. Nosso trabalho de equilíbrio se baseia em algumas partes diferentes. O trabalho do equilíbrio tônico-postural, portanto a verticalidade, e também o equilíbrio das massas corporais, que é justamente trazer o lado esquerdo similar ao direito, o peso que está para frente similar ao peso que está para trás.
eu sinto o meu braço mais encaixado, sinto um trabalho tônico, também uma melhora na circulação e o membro todo bem relaxado. Eu sinto o ar fluir em todo o meu hemicorpo trabalhado. Parece que agora ele está bem mais longo e mais relaxado. Muito bem. Agora relaxe, estique as pernas e os braços e tome seu tempo para comparar os efeitos do movimento deste lado em relação ao outro. Um brilho maior nas cores desse lado trabalhado. Também sinto uma liberação da minha mandíbula. O equilíbrio do corpo é justamente o equilíbrio do espírito. E esse é o título do livro da doutora Henri Fried. Ela faz questão de fazer esse paralelo entre corpo e mente, e é isso que nos dá cada vez mais o prazer do movimento. Isso cria um círculo virtuoso entre corpo e mente. Através do corpo e da mente, nós vamos modificando as nossas atitudes e também a forma como nos mostramos para o mundo. O segundo eixo desse método é a respiração, a começar pelo ar que entra pelas nossas narinas e faz uma massagem em toda a região dos seios nasais, se dividindo igualmente e depois se espalhando por cada espaço pulmonar. O pulmão, ele é considerado um escultor interno e ele tem a capacidade de modificar toda a nossa caixa torácica e, portanto, o pulmão é capaz de esculpir a nossa forma. Mas é a qualidade da respiração que nos interessa. Nós consideramos a respiração em 3 tempos: uma inspiração, uma expiração e depois disso um tempo de pausa, onde nada acontece. E é nesse momento que o pulmão faz novamente um apelo de entrada de ar. A melhora respiratória tem uma atitude direta na mudança da nossa parte física, em toda a nossa saúde e vai influenciar no nosso estado emocional. Para você? Eu sinto que depois desses movimentos eu tenho uma noite de sono muito mais tranquila, acordo no dia seguinte bem por ter feito esses exercícios. E você sonha? Sonho muito. Então, às vezes, durante a prática do movimento, não sei se já ocorreu com vocês, mas a gente tem a sensação que a nossa cabeça se esvazia de pensamentos. É como se a gente saísse desse momento e entrasse um pouco para dentro do nosso corpo. A tonicidade descrita pela doutora Henri Fried, ela vai no sentido de encontrar um bom estado de relaxamento ativo. É aonde o nosso corpo está forte para sustentar os desafios do dia a dia, mas também se sente relaxado, sem nenhuma tensão excessiva. O uso da musculatura e o gesto passa a ser leve, garantindo a gente a melhor performance, a melhor utilização possível do nosso corpo. Esse estado de relaxamento ativo é algo que pretendemos atingir, desde músculos pequenos, como os dos olhos, por exemplo, até músculos grandes, como os paravertebrais e os abdominais, que nos dão sustentação. O corpo precisa estar forte para o movimento, mas sem sinais de tensão ou de contratura. Ele precisa estar preparado para se adaptar a qualquer situação. Esses 3 eixos, respiração, tonicidade e equilíbrio, estão sempre presentes no trabalho Henri Fried. Eles se alternam e se priorizam conforme a necessidade. A globalidade proposta pelo trabalho Henri Fried,
Os aspectos preventivos estão sempre acompanhados dos terapêuticos. E esses dois gerando aos indivíduos que o praticam autonomia e um grande processo educativo. Trabalho de observação, reflexão e experimentação prática durante 40 anos conduziu Madame Rifride a ajudar com a sua metodologia milhares de pessoas. Resultados e a sua formação continuam a serem transmitidos ao redor do mundo por gerações, pelos formadores e sucessores da sua metodologia. Transmitem fielmente os ensinamentos dos seus mestres, garantindo assim que ao longo dos anos este lindo e vasto repertório possa honrar a sua originalidade. Profissionais formados por essa metodologia, eles estão agrupados em associações. Essas associações têm o objetivo de zelar pela continuidade do método. Profissionais se deparam com um método que vai muito além de um aprendizado ou de uma forma de cuidado, que é um método que influencia no seu pensamento e na sua filosofia de vida. É restabelecendo o equilíbrio corporal que a mudança se traduz de forma permanente no nosso corpo. De uma modificação desse porte começa, ela não se encerra até que todas as reparações sejam feitas. Sem que se perceba, vamos atingindo camada por camada, até chegar às mais profundas. Vai levar o ser humano a uma descoberta nunca antes experimentada. Por fim, a ginástica holística convida o corpo a se tornar protagonista da sua história.